motivo de satisfação muito grande estar aqui com os irmãos, principalmente agora que eu volto a ministrar a palavra depois de um bom tempo afastado, que isso é motivo de alegria. Nós estamos vivendo uma época de dificuldade e eu quero falar aqui hoje justamente sobre uma pessoa, uma mulher que enfrentou uma grande dificuldade. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura saltando alguns versículos devido à exiguidade do tempo. Então, assim diz a palavra de Deus. No versículo 1, ela fala de um homem chamado Elcana, da tribo de Efraim, que morava em Ramá. E aí vem o versículo 2, diz: e este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. E estavam ali os sacerdotes em Silo. Versículo 4. Sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí está o retrato de uma mulher que sofre. E as nossas irmãs, as mulheres aqui presentes, entendem isso mais do que nós homens. Ana era uma mulher simples, uma camponesa, como quase toda aquela sociedade era de camponeses. Morava numa cidade pequena, em Ramá, uma aldeia, onde seu marido naturalmente tinha uma fazenda, ou melhor, uma roça, e dali ele tirava o seu sustento. Seu marido, Elcana, tinha 2 mulheres. Isto é uma coisa que logo nos chama a atenção. Ele era um homem iníquo, tinha 2 mulheres. Em lugar nenhum da Bíblia se recomenda a duplicidade de casamento, a poligamia. Mas, é como nós sabemos, a Bíblia não aprova tudo aquilo que ela relata. Simplesmente ela parte de fatos. E esse homem tinha 2 mulheres. Talvez pelo fato de Ana ser estéril, de não lhe dar filhos, porque ele amava muito, era a sua predileta, a sua preferida. Mas, como ele não tinha filhos, ele tinha outra mulher. Em lugar nenhum da Bíblia, e que eu saiba, já li toda a Bíblia, e está dito que porque ele não tem, a mulher não lhe dá filhos, ele arranja outra mulher. Mas era costume dos povos do Oriente. Isso já vinha no código de Hammurabi, lá entre os babilônios, que se uma mulher não dava filhos, o homem poderia tomar outra mulher. Então, Elcana agiu segundo costumes da época, não segundo os costumes que Deus tinha determinado para Israel, seu povo, mas segundo o costume de outros povos. Essas coisas logo circulam. A prática é essa,
E assim procedeu Ana. Mas, apesar de tudo, ele era um homem piedoso, porque diz a palavra: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Sião. Então ele não era simplesmente um homem negligente, um homem que vivia ignorando os propósitos de Deus. Era um adorador, era alguém que buscava a Deus. Mas, para Ana, essa situação era extremamente triste. Era muito triste. Por quê? Uma mulher, nos nossos dias ainda, se ela não tem filhos, ela se sente frustrada. Naqueles dias, naquela sociedade, em que o papel da mulher estava restrito ao seu lar, praticamente, a cuidar de sua família, o marido de Ana tinha outra mulher, que também não é nada agradável para uma mulher, uma situação tremendamente desagradável. E mais, essa outra mulher tinha vários filhos, sentia-se ela humilhada diante da outra mulher. E mais, esta outra mulher insultava Ana, irritava Ana, porque ela não tinha filhos, a ponto de Ana viver totalmente amargurada. Mas tem outros fatos aqui que nós chamamos a atenção. Então, Ana vivia essa situação. Ana tinha tudo para ser uma mulher amargurada, viver em murmuração, simplesmente isso. Agora, apesar de tudo isso, Ana era fiel ao Senhor e todos os anos ia com seu marido, acompanhado de sua rival, dos filhos que ela tinha, ao templo para adorar. Quantas vezes nós vemos pessoas, como agora, cobrando a Deus, e cobrando de Deus, e dizendo: onde está Deus que não vê isso? Quantas vezes temos ouvido pessoas, durante esta pandemia que atravessamos, dizerem isso? Ana poderia dizer isso: onde está o Deus que não olha para mim, que não vê? Eu não vou mais adorar, mas não. De ano em ano, ia Elcana, seu marido, e Ana ia junto, toda a sua família. Imaginem o que é, imaginemos nós, irmãos e irmãs, o que era o sacrifício para Ana fazer aquela viagem. Não era num ônibus confortável nem num carro, possivelmente em jumentos, ou talvez até a pé. Lá de Ramá para Jerusalém é a coisa de seus 30 quilômetros, dessa ordem. Não é uma viagem muito curta. E fazer essa viagem ali na companhia daquela que a irritava, que a insultava, porque queria provocá-la, queria fazê-la sair do sério, como nós costumamos dizer muitas vezes. Que sofrimento. E Ana suportava tudo isso porque era fiel ao Senhor. Ana não deixava de adorar porque enfrentava essa situação. Era terrível. O momento que devia ser de grande gozo, toda aquela comitiva, toda aquela família, uma caravana, indo para Jerusalém, para o templo, para adorar, momento de alegria. Elcana possivelmente estava muito alegre. Ana não estava ali naquele momento. Era um momento de amargura, porque era o momento em que ela estava mais exposta à humilhação da sua rival. Não obstante, Ana não deixava de ir ao templo. Ana era fiel ao Senhor e sempre, todos os anos, acompanhava seu marido para adorar e sacrificar. Quantas pessoas suportariam isso? Continuar indo à igreja sabendo que ali, aquela ida à igreja ia lhe custar um aborrecimento, uma amargura. Isso ela fazia todo ano.
Então, aí diz no versículo 9, então, aconteceu alguma coisa especial. Então, Ana se levantou numa dessas idas, e depois de vários anos sofrendo essa humilhação, passando por toda essa amargura, ela se levantou, como que o Espírito de Deus tocou na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, e ela, creio que acordou. Não é que ela estivesse dormindo espiritualmente, mas ela passou a ter uma visão mais completa daquele quadro que ela suportava. Aí diz a palavra no versículo 9: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Silo. Então, depois dos sacrifícios, comiam e bebiam. Era a ocasião em que Ana era até prestigiada, que a melhor porção era dela. Mas isso não bastava para uma mulher que estava sofrendo essa humilhação. Ela está na cara do Senhor, no templo. É o momento dela, ela teve a consciência de que pode se dirigir a Deus e que esse Deus que fez tantas maravilhas no meio daquele povo pode resolver seu problema, pode dar-lhe um filho. Chegou o momento de Ana, ela foi despertada pelo Espírito para isso. E ela aí votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, Ana cumpriu aquilo que no Novo Testamento diz: não estejais aflitos, antes sejam as vossas necessidades conhecidas do Altíssimo com ações de graça. Ana orou a Deus. E ela fez uma promessa: não, Deus me dá um filho, eu não quero um filho para ficar com ele egoisticamente. É meu filho, como qualquer mulher numa situação dessa faria. Agora tem um filho, meu filho nos braços. Não, uma coisa tão preciosa, tão maravilhosa, então eu vou dar de presente a Deus, vou devolvê-lo a Deus. Eu quero ter essa oportunidade de devolvê-lo a Deus. Que voto nobre. Ela não pediu um filho para estar com ela. Pediu um filho para dar a Deus. Então, agora a Ana está usando de grande sabedoria. As coisas estão mudando, toda a história está mudando, e de fato estava mudando. Mas aí tem um percalço nesse meio do caminho. Alguma coisa que nós poderíamos até chamar de percalço, uma dificuldade que nós não imaginávamos. Eu acho que Ana não imaginava de jeito nenhum. O que é que acontece? Ana estava no templo, possivelmente as pessoas já tinham acabado o culto religioso, as pessoas já tinham saído para comer e beber. Eli estava ali no templo, sentado junto a uma coluna, simplesmente estava ali, não sabemos o que estava fazendo, orando. E Ana estava ali orando. Bem, uma pessoa só aqui no templo. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Naturalmente chamou a atenção de Eli. Essa mulher ficou aqui, se ficasse um tempo só, depois algum tempo, fazer algum voto, tá bem, mas tanto tempo ela tem estado aqui. Olha a boca, os lábios dela como se movimentam. Isso chamou a atenção de Eli. Não era outra pessoa, o sacerdote, aquele que estabelecia o contato do povo com Deus, que oferecia os sacrifícios, que intercedia a Deus. Estava ali o próprio Eli. Então, qualquer de nós pode imaginar: ótimo, Deus já mandou seu mensageiro, mas não foi isso que aconteceu. Então, aconteceu alguma coisa que faria cada um de nós, qualquer de nós, tremer. Eli fez atenção à sua boca.
O movimento dos seus lábios chamou a atenção de Eli. Porquanto Ana, no seu coração, falava. E só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Agora demais também. Depois de tamanha contrição, no meio de tanto sofrimento, ela se volta para Deus, como ela mesma, derramando a sua alma. E o próprio sacerdote, aquele que representava a Deus no meio daquele povo, a teve por embriagada. Puxa, aí também já foi demais. Depois de tudo isso, ela lançou todas as suas esperanças naquele pedido a Deus, naquele voto que ela estava fazendo. A expectativa era que aquele sacerdote se aproximasse dela, mulher, os seus votos vão ser atendidos. Essa é a expectativa natural. Mas aconteceu algo totalmente inesperado para Ana. Chegar ali, disse, essa mulher está embriagada. Certamente, eu acredito que depois que ofereceu os sacrifícios, diz a palavra, comiam e bebiam, muitos daquele povo talvez se excedessem nas bebidas. É possível que isso acontecesse. E o sacerdote vê uma cena assim, aquele ali bebeu demais, está embriagado. Talvez não fosse uma cena incomum. Uma pessoa bêbada ali, só tem que ela estava bêbada na casa do Senhor. Ela estaria supostamente bêbada na casa do Senhor. Então ali entrou para repreender e repreender duramente. Não perguntou, vem aqui, o que a senhora tem, qualquer minha irmã, não, já deu a sentença, embriagada. Até quando, disse-lhe ali, agora o que ela ouviu, o que seria a aparente resposta. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ouvir isso nessa hora é uma bofetada, é uma punhalada. Então vamos imaginar quantas pessoas às vezes saem da igreja aborrecidas que brigaram com o irmão porque o pastor não soube compreender seu problema, por isso aí não querem mais saber de igreja, saem daquela igreja e não querem saber mais de igreja. Nós já temos visto aqueles que já passaram dos 30, como eu, têm experiência de casos como esse. Então, mas ali, no caso dali, Eli foi muito duro com ela. Até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Bêbada na casa do Senhor. A mulher com tamanho sofrimento, tamanha contrição, derramando a sua alma ao Senhor. Ouve isso. Agora demais. Será que, de fato, aquele quadro está mudando? Vamos ver o que acontece em seguida. Qual teria sido a reação da maioria das pessoas? Qual teria sido a reação de um de nós ao ouvir isso? Então, vamos ver o que ele disse. Porém, Ana respondeu. Porém, foi diferente e disse, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Foi humilde. Ela não ficou, mas o senhor sabe o que eu estou passando? Poderia dizer o sacerdote. Não, é o sacerdote, é aquele ungido de Deus. Ela foi humilde, mesmo que ele tivesse sido, vamos dizer, grosseiro para com ela, injusto para com ela. Aquilo foi uma provação, foi o auge da provação. Foi o auge da provação. E ela, humildemente, depois de tanto sofrimento, depois de chegar nesse momento que ela dizia, vai ser a minha redenção, ela ouve isso, apesar de tudo, ela se mantém humilde perante o sacerdote, considerando que ele
é o ungido do Senhor. Isso é maravilhoso demais. Eu acho que isso aí foi o êxtase foi o êxtase daquela situação. Foi a repreensão de Ana e a sua resposta doce e humilde. Então, ela disse, vamos ler mais uma vez, não porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Eu imagino até o que Eli teria sentido naquela hora. Ele, como sacerdote, ele que se esperava discernimento, tudo, ele fazer aquilo, e ouviu daquela mulher simples, foi quem teve a atitude sábia, humilde, agradável diante de Deus. Eu imagino que teria sentido Eli naquela hora. Ele disse, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Agora tenho certeza que o quadro mudou. O quadro mudou. O sacerdote entendeu a situação, viu que ele tinha agido de maneira com pouco discernimento, ou com nenhum discernimento naquele momento. Mas ele agora tem o Espírito de Deus e ele abençoa, derrama a bênção, impetra a bênção sobre ela. E disse ela, com todo ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Possivelmente os outros comiam e Ana beliscava, talvez. E comeu. E o seu semblante já não era triste. Ela tinha confiança de que aquela palavra se cumpriria em sua vida. Sua oração seria respondida. Aliás, já tinha sido respondida. Então, esta bênção foi proclamada sobre ela agora pelo sacerdote. E o seu coração se alegrou. Então, nós vimos a história de uma mulher que enfrentava uma situação terrível. Depois, na segunda etapa, ela, em vez de olhar para aquela situação terrível, ela busca a Deus na sua casa. Surge aí uma dificuldade que derrubaria a maioria. A maioria talvez se ausentasse, não quisesse mais saber do templo, mas ela humildemente se prostrou, se dirigiu ao sacerdote e ouviu Deus a sua bênção, e ela creu, seu semblante já era outro. Ela comeu, ela conseguiu se alimentar, coisa que para ela era difícil naqueles momentos, e agora ela estava com seu semblante alegre. Agora, ela já tinha um filho? Não, mas ela cria. O problema agora foi entregue a Deus e ele é quem vai resolver. Agora só é aguardar. Só é aguardar o devido tempo. E foi o que aconteceu. E aí diz, eles levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. Então era um costume daquela família adorar. Então Elcana tinha as duas mulheres, era uma prática não recomendada, Deus não aprovava aquilo, mas Deus tolerava. Então, o efeito sempre de homens que têm duas mulheres, a Bíblia mostra que sempre o resultado é um resultado ruim, não é bom. Vejamos Abraão, que Abraão usou aquele expediente proposto pela própria Sara, teve Ismael e a discórdia que houve entre ambos.
E assim, outros exemplos nós podemos procurar nas palavras das Sagradas Escrituras. Mas, apesar de tudo, Elcana era um homem piedoso e adorava, e foi. E aí vemos o resultado de tudo isso. A última etapa. O resultado. Agora está tudo bem. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Passado o devido período, passado aqueles 9 meses, Ana teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Agora vamos dizer o seguinte, essa terceira parte, ela recebeu a sua bênção, está feliz, seu coração é alegre, mas tem alguma coisa ainda a ser cumprida. Tem um voto nessa história. Ela disse que daria ao Senhor. Agora, vamos dizer, as mulheres, vamos imaginar, principalmente as irmãs aí, que podem sentir isso na pele, depois está com meu filho no braço, eu fiz o voto, mas Senhor, eu fiz o voto, mas tu sabes, aí começa a arranjar, a racionalizar a coisa, e arranjar desculpas para não cumprir. Eu tenho essa criança, tu sabe, preciso dela, Senhor, eu não sabe, aí ela vai te servir aqui mesmo. Mas o que diz aqui, e subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Porém, Ana não subiu. Primeira vez que Ana não subiu. Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, ela estava firme. Então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então, o pegar aquela criança em seus braços não a fez desistir do seu voto. Pelo contrário, ela manteve, ela confirmou. Não vou agora porque é inviável. Uma criança de menos de 1 ano ainda, com 1 ano, coisa de 1 ano, coisa parecida, menos de 1 ano, um pouco. E agora a cara do Senhor é impossível. Seria inoportuno. E o Senhor entende. Mas ela disse, quando o menino estiver desmamado, eu vou. Então, o que dizem os comentaristas, a história é que, aliás, o livro de Macabeus, que não é um livro canônico, mas tem algum valor histórico, diz que era a coisa de 3 anos as mulheres hebreias amamentavam. E ela ia ficar com Samuel esses 3 anos. É possível até que tenha esticado um pouco mais, e como ela ia entregar ao sacerdote, 3 anos ainda é muito pequeno, ia ser um problema, seus 4, no máximo 5 anos, talvez. Qualquer mulher dizia, não, meu voto de outra maneira, não seria negar. Não, eu vou cumprir o voto. Quando o menino for maiorzinho, eu levo. E para as mães, os filhos nunca são grandes, sempre são crianças. Ia fazer um menino de 16, 17, 18 anos, depois o menino casa e pronto. E aí, cadê o voto? Senhor, tu sabes, eu fiz um voto, mas é maravilhoso. É como Ana se manteve firme. Ela disse, Elcana disse, faze o que bem te parecer em teus olhos. Fica até que eu desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim a mulher deu leite a seu filho e até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo. Agora é a hora. Com 3 bezerros para ela sacrificar, e uma efa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Silo. E era um menino ainda muito criança. Aliás, me perdoe que os irmãos que eu falei que ela foi adorada em Jerusalém, em Silo. O templo de Jerusalém veio algum tempo depois, já no reinado de Salomão. Então, me desculpe aí esse erro. Era em Silo, onde estava o sacerdote, onde se fazia adoração. Havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Silo, e era um menino ainda muito criança.
4 ou 5 anos, talvez. E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli, o sacerdote. Interessante que Eli não sabia qual era o problema dela. Ele abençoou, ele disse, olha, ele deve ter pensado, eu já fiz coisa errada demais, julgando essa mulher, tendo por embriagada, eu não vou perguntar muito não, o Senhor te conceda a tua bênção, somente isso. E ele não sabia de que se tratava, que tipo de, seria uma enfermidade, alguma coisa, não, ele não sabia, apenas foi porta-voz da bênção, impetrou a bênção sobre o irmão. E agora que ele veio saber, então, quando ele disse, meu Senhor, e assim trouxeram um menino Eli. Ele um menino aqui, agora, dessa idade? Disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Meu Senhor, ela chama ele, como ela foi humilde, diante daquele que, num primeiro instante, a tratou de maneira tão grosseira. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Agora, sabe o que eu estava orando? Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Amém? Então aí foi feita a entrega. Aí é que está o momento difícil. Então, para qualquer mulher, esse seria o talvez mais difícil do que enfrentar aquela situação em que ela não tinha filhos e estava sendo humilhada. Ela entregava o seu filho. Ela entregou e proferiu um hino de adoração ao Senhor. E o que é que ela diz nesse hino? Graças a Deus que eu tenho um filho, a Deus Senhor, eu tenho um filho. Que ela diz, no capítulo 2, diz, então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Qual era o motivo da grande alegria de Ana? Ana exultava no Senhor. Ana não exultava porque tinha um filho. Ana não exultava porque tinha alcançado a bênção. Mas Ana exultava no Senhor. Ana não exultava. Claro que ela estava alegre com a bênção. Claro que ela estava alegre com seu filho. Mas ela, a sua alegria, o grande motivo de alegria, de exultação, era o Senhor. Era o Senhor que abençoava, não a bênção que ela tinha recebido. Então ela proferiu essa oração maravilhosa. O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E essa oração prossegue até o versículo 11 do capítulo 2. Eu recomendo aos irmãos que leiam em casa. Nós já passamos bastante tempo aqui, e digo, exemplo para pessoas que estão em dificuldade. A dificuldade, a extensão, a magnitude da dificuldade de Ana nós vimos. Mas Ana não se dobrou perante a sua dificuldade, ela continuava adorando ao Senhor. Fez um voto ao Senhor, passou por incompreensões, mas permaneceu firme e foi abençoada. E cumpriu o seu voto entregando seu filho. E ela entregou o seu filho e agora ela ficou com aquela saudade no seu coração, não. Então ela não ficou com saudade no seu coração porque a sua alegria estava mais no Senhor que a abençoa do que no filho que ela tinha recebido de Deus como bênção. O meu coração exulta no Senhor. Então ela deixou o seu filho, mas o Deus que a abençoava acompanhou Ana, por isso ela estava alegre. E nós sabemos o resultado. Ana deu um filho, o seu primogênito. O filho que ela tinha pedido a Deus. E ela recebeu mais filhos e filhas. Seja esse o exemplo para todos nós quando passamos por dificuldades. Amém, irmãos? Acho esse um dos textos mais deslumbrantes da Bíblia.
Até comparo muito essa oração de Ana à oração de Maria, quando foi visitada pelo anjo, muito parecida. E realmente o perfil, a postura dessa mulher de Deus, inclusive considerando que naquela época as pessoas não tinham muito esse contato ou esse hábito de orarem a Deus. Elas iam a Deus através do próprio sacerdote. Mas Ana se lança ali perante o Senhor e Deus atenta para o seu coração. E a outra coisa que me chama a atenção também é que nem sempre as nossas, não são pelas muitas palavras que somos ouvidos. O nosso coração fala muito mais alto do que a nossa boca, em alguns momentos, né? Então, Ana, ali, Deus ouviu o clamor e o grito da sua alma sem que houvesse palavras, né? Isso é muito interessante. Deus seja louvado. Senhor, somos gratos a Ti, meu Deus e meu Pai, por Tua graça, por Tua obra, por Teu cuidado, pelo Teu conforto e consolo. Senhor, por Tua provisão, pela saúde. Te agradecemos pela família, pelo lar. Te agradecemos pela igreja. Te agradecemos pela Bíblia Sagrada, que é a Tua palavra. Esse pão compartilhado nessa manhã, a palavra do Senhor. Muito obrigado pela bênção que é a palavra. Muito obrigado pelo culto, ó Deus, que é esse elemento de nutrição para as nossas almas. Obrigado, Senhor. Obrigado também por esse tempo. Não sabemos o que está acontecendo no mundo, a verdade dos fatos, mas o Senhor sabe, o Senhor não perdeu o controle. Então colocamos nossas vidas diante de Ti, pedindo que o Senhor também nos ajude a ter discernimento e sabedoria nesse tempo. Abençoa a Tua igreja, Pai, que ela possa, de fato, exercer o seu papel como sal e luz, ó Deus, e como agente de multiplicador da Tua palavra e como agente de transformação também, que é a Tua palavra. Aceita a nossa gratidão, nos dá também a Tua direção no dia que segue. Oramos com gratidão nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, meus amados. Um dia abençoado, uma semana feliz para todos. Amém. Amém. Glória a Deus.